Oiê, acabei de chegar do trabalho, mas hoje quando eu estava indo de manhã, eu estava pensando sobre uma coisa que eu quero trazer para vocês. Hum, eu quero começar esse vídeo com uma pergunta muito simples, mas que eu preciso que vocês sejam muito honestas. Quando vocês dizem que precisam de mais tempo de acesso a um curso, você está querendo mais tempo para estudar ou você está querendo mais tempo para adiar? Porque essas duas coisas são muito diferentes. Embora, né, a gente confunda um pouquinho dela às vezes. E assim, essa reflexão, ela nem é um ataque, tá? É longe disso. Ela é um convite para a gente poder olhar com mais maturidade para nossa relação com o estudo dentro da área de nail design, dentro da nossa área. Porque se a gente for realmente ser sincera, estudar na nossa área quase sempre é tratado como uma coisa relativa, né? É relativa à rotina, é relativa ao cansaço, à correria, ao quando dá, quando der eu estudo. E isso me faz pensar assim: por que que isso acontece aqui, mas não acontece em outras profissões? Porque assim, médicos estudam constantemente, advogados, professores, todos eles fazem algum tipo de reciclagem, uma especialização, um congresso, atualizações mesmo. E ninguém questiona isso, ninguém acha exagerado ou perda de tempo, ou ninguém precisa saber disso. Muito pelo contrário, é o mínimo, né, esperado de um profissional sério. Na área de nail design, na área da estética, não. A galera vai para congresso, para feira, para ver se ganha brinde. Agora pensa comigo. Quanto tempo dura uma matéria numa faculdade? Um semestre, né? 6 meses, às vezes menos. Nesse tempo, o professor apresenta o conteúdo, explica, orienta, aplica uma prova no final do semestre. E se o aluno aprendeu ou não, isso já entra em um outro ponto, que é a responsabilidade individual. A faculdade não pausa a vida porque alguém sentiu que não estava pronta, porque trabalha e estuda. Não, o mercado não espera. Então, por que que como nail designer a gente acredita que aprender precisa ser uma coisa, assim, muito extensa, prolongada, penosa, martírio? Por que a gente acha que estudar pode ficar no tempo a gosto de Deus? Como se a técnica fosse algo que amadurece sozinha, né, sem prática, sem intenção. E quando a gente fala de 12 meses de acesso, a discussão raramente é sobre o número 12. Ela é mais sobre uma maturidade profissional, sabe? Porque mais tempo não vai fazer você criar disciplina, não vai fazer você se comprometer. Uma pessoa que não se dedica quando tem estrutura, clareza, direcionamento, o que faz ela acreditar que com 2 anos de acesso isso vai mudar? É sempre aquela coisa, né, eu trabalho melhor sob pressão. Mas às vezes essa disposição de tempo, mais tempo, só vira uma autorização quase que silenciosa para você procrastinar. Aquela sensação de ainda dá tempo, né, faz a gente empurrar decisões que às vezes precisam acontecer agora. E não por preguiça, né, mas muitas vezes por medo. Às vezes a gente funciona sob pressão porque não dá muito tempo da gente ter medo de errar, ter medo de não ficar perfeito, descobrir que aprender exige desconforto. E aqui entra um ponto muito importante, tá? Hum, o curso não é uma solução absoluta. Ele não é um caminho completo. O curso é um mapa. Ele te mostra o processo, a lógica, o raciocínio técnico. Você aprende a técnica relativamente rápido. Você assiste, finaliza o curso rápido, né. O restante do tempo, não é para ficar assistindo aula. No restante do tempo, é para você lembrar de tudo aquilo que você assistiu, aplicar em mesa, ver onde está errando, volta no curso, confere. Em um mês você finaliza o curso, no resto você ajusta junto com o curso. Você vai para a mesa, porque é na mesa que a técnica acontece de verdade. É ali que o gel não vai reagir igual no vídeo, que a unha não tá saindo do jeito que você viu no vídeo, que você se depara com uma situação com a cliente, uma situação que você nunca viu, nunca imaginou, e que nenhum curso te preparou para isso, não conseguiu prever essa situação. É nesse momento que você começa a desenvolver autonomia, instinto dentro da profissão. E isso muda muita coisa. Dominar uma técnica, não é exatamente repetir tudo que a instrutora está fazendo no método, é entender o porquê das coisas, é conseguir resolver problemas reais, adaptar o que você aprendeu ao seu jeito de trabalhar, à sua mão, ao seu raciocínio. E isso não vem com mais tempo de acesso, vem com uma prática consciente. Existe também uma romantização muito grande, do estudo eterno, né, como se estudar fosse uma coisa pesada, sofrida, arrastada, mas estudar não precisa ser um castigo, na verdade não deveria ser. Estudo é ferramenta, inclusive ferramenta de valorização. O problema é você estudar sem aplicar. Isso vai criar uma falsa sensação de evolução, né. Você sente que está avançando, mas na prática continua no mesmo lugar. Você já se sentiu assim? Às vezes compra um monte de curso e parece que não sai do lugar.
Por isso, muitas vezes, a gente vê mesmo, profissionais com um monte de certificado, vários curso, mas pouca segurança em mesa, porque o mercado não recompensa quem acumula curso. Não é sobre isso. Nunca foi. O mercado recompensa quem entrega resultado. O cliente não pergunta para você quanto tempo de acesso você teve. Ele quer saber se você aprendeu o que que você os treinos que tu comprou no curso. E aqui eu acho importante falar também um pouquinho, sobre o papel da instrutora. Talvez vocês tenham ficado acostumados com uma instrutora meio babá. Instrutora não é babá profissional. Ensinar não é garantir o seu sucesso. Existe um limite ético do quanto alguém pode carregar uma outra pessoa. O objetivo do curso não é criar uma dependência, é criar autonomia, ou deveria ser, né? Eh, Quanto mais alguém sente que precisa ser segurada, amparada, mais tarde essa autonomia chega, né? E a autonomia é essencial para quem quer viver da profissão, para quem quer viver no geral, né? Para quem quer ir para o mundo. E outro ponto importante é a atualização profissional. Isso não é sobre acumular curso, é sobre refinar conhecimento. Atualização é quantidade, não é quantidade, é qualidade. E quando a gente fala que o ano passa rápido, eu sempre gosto de provocar uma outra pergunta. Passa rápido mesmo ou te faltou prioridade? Porque o tempo, a falta de tempo, virou uma desculpa que a sociedade aceita. Não tive tempo. Muitas vezes significa eu não tive prioridade, não foi minha prioridade. Isso não é julgamento, é só um fato, um apontamento aqui. Quem trata a profissão de nail designer como um hobby, estuda quando dá, ou qualquer outra profissão, né. Quem trata uma profissão como profissão, estuda mesmo sem vontade, cansada, com medo, porque entende que o crescimento, ele envolve um pouco desse desconforto. Eh, então, aprender de verdade tira a gente daquele lugar passivo, eu não gosto nem de dizer confortável, tá, gente, eu gosto de dizer passivo, um lugar de espectadora, e te obriga a errar, a ajustar, a tentar de novo. E talvez seja exatamente isso que mais tempo e por isso, né, deve ser por isso que mais tempo de acesso parece tão necessário, porque ele anestesia o senso da urgência. E talvez, no fim, a pergunta mais honesta mesmo que a gente precise se fazer não seja quanto tempo um curso fica disponível, mas outra que é muito mais desconfortável. O que você faria diferente se soubesse que ninguém vai te esperar? Porque o mercado não espera, a cliente não espera, a concorrência não espera, a vida que você sonha não vai ficar esperando se você tem tempo na sua rotina ou não. Enquanto você está aí esperando o momento certo, o momento ideal, a segurança perfeita, o tempo sobrar, ai gente, tempo que sobra no dia de hoje. Não, enquanto você está esperando, tem alguém errando, ajustando, tentando de novo e evoluindo. E aqui entra uma reflexão muito importante. Está buscando segurança ou competência? Porque a segurança, ela vem de uma repetição daquilo que você já conhece. E a competência, ela vem da prática, do erro, do ajuste, do desconforto. E é por isso que às vezes a gente vê pessoas com o mesmo tempo de caminhada que a gente, muito mais avançadas. Às vezes, mais tempo de acesso pode até trazer essa sensação de segurança mesmo, mas não vai garantir sua competência, seu avanço. O que vai garantir competência e avanço é a sua ação. É ir para a mesa mesmo sem se sentir 100% pronto. Isso é mito. Você precisa usar o conhecimento que você já tem, em vez de ficar esperando um conhecimento redondo, perfeitinho. Então, quando você pensa que precisa de mais tempo, se pergunta com muita sinceridade: você quer mais tempo de acesso ou você quer mais liberdade para procrastinar? Que acesso parado não transforma ninguém. O resultado vem da aplicação. E aí, quando a gente consegue virar essa chave, o tempo de acesso deixa de ser um problema. Você para de acumular curso, para de adiar decisões importantes, e aí você começa a construir uma trajetória sólida, uma trajetória real dentro da profissão. Então, talvez isso seja exatamente o que separa quem cresce e quem fica meio perdido no meio do caminho. Entender que ninguém vai esperar você se sentir pronto. Ou você se movimenta, ou o mercado segue sem você. É isso, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo.